Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas, começando aqui mais uma edição do nosso AlphaCast, hoje especialíssimo, porque a gente tem um convidado aqui que é sempre um prazer ouvi-lo falar. Ele está sempre aí potente no seu discurso e a gente absorve isso de uma forma tão boa, né? Eu, Breno Magalhães, comigo, professora Josi. Tudo bom, professora? Tudo bem, Mais uma Breno. edição, né? Tudo bem, exatamente. Estava sentindo falta já aqui das nossas conversas sobre os 25 anos da Unialfa e hoje nós temos realmente um convidado que é muito especial. Porque ele lembra a gente que muitas vezes nós não precisamos de uma caminhada talvez tão longa assim para fazer muita diferença. Quem está hoje com a gente aqui é o professor Miranda e, é claro, eu vou deixar que ele próprio se apresente, mas para começar, professor, eu gostaria de perguntar como é que foi a história que o senhor viveu para chegar até aqui? Como é que é essa trajetória? Bom, primeiro, subscrever minha gratidão pelo espaço, pela oportunidade de participar dos programas que resgatam a construção da nossa Unialfa e muito feliz por ter uma oportunidade de compartilhar deste ambiente com o Breno e com a Josi. Eu sou fã dos dois. Cada qual também naquilo que faz, então me sinto muito agraciado pela oportunidade, já agradeço antecipadamente, Josi, Breno e Josi. Josi, querida, é muito complexo, porque a história ela é longa, talvez tenha mais tempo de efetividade do que os 25 anos da nossa instituição. Mas ela começa no ano de 1993, como docente da Unicinos, e desde aí um envolvimento muito fidedigno com a gestão. Eu tive o privilégio de ocupar todos os quadros do organograma de uma entidade educacional, cheguei a ser reitor de uma instituição durante 5 anos, e por casualidade, em 2018, eu vim para o estado de Goiás, a convite de um grupo educacional, para salvar uma entidade que estava atravessando um momento bem difícil. E acabou que as curvas do planeta Terra me permitiram conhecer o nosso mantenedor, posteriormente o nosso reitor, professor Nelson, que é nossa fonte contínua de inspiração, e acabou que o universo conspirou e aqui estou. E salvou a entidade que estava precisando? Salvei. E é muito engraçado, eu só saí daquela instituição, eu tenho uma memória afetiva muito saudável, porque houve uma construção identitária muito fidedigna com todos os atores institucionais. E, infelizmente, no ano de 2022, minha esposa foi acometida de um tumor maligno e eu optei por largar tudo que eu fazia para ficar aquele ano só com ela. E deu muito certo, porque foi um sucesso a cirurgia, não teve metástase, mas o pessoal de lá mantém contato frequente, o mantenedor, o dono do grupo me liga no mínimo uma vez por semana, então uma história muito bonita. Coisa boa. Sucesso da sua carreira, né? Professor, quando você sai do seu estado e vem para um outro estado completamente diferente do seu estado de origem, essa é uma maior dificuldade estar no Unialfa hoje? Você acha que é a saudade do lugar? Ou a gestão é mais difícil? O que é mais difícil, o que é mais fácil na sua função hoje? Breno, eu tenho por costume dizer que eu e minha família não somos parâmetros. Eu, desde muito cedo, eu entendi que nós somos seres camaleônicos, bem como nos lembra David Bowie. Tá? Nós temos a capacidade de nos adequar e de nos condicionar ao meio em que nós estamos. E para mim e para minha família foi muito mais fácil e tem sido bem significativo, porque nós ficamos muito tempo fora do Brasil estudando. Foram 7 anos e meio na Comunidade Europeia, e depois que a gente fica todo esse período num país distinto, convivendo com pessoas que falam um outro idioma, com uma outra cultura, estar em Goiás, estar no Paraná, em São Paulo, no Espírito Santo, é muito tranquilo, né? Mas Goiás tem uma peculiaridade maior, porque não foi o piqui, nem o frango caipira. As pessoas nos cativaram. As pessoas nos conquistaram de tal forma que hoje eu me apresento como um ser híbrido. Eu me transformei num goianucho. Né? É nascido no Rio Grande do Sul, mas meu coração fincado no estado de Goiás. E nesse contexto eu trago
uma alegria muito grande na minha história de vida e na minha história profissional é que para esse lugar, para onde eu vim em 2018, com apenas 11 meses de residência, eu recebi o título de cidadão honorífico. Ai, que legal. Então ali eu já sou goiano por decreto. Muito bom. Eu tenho uns desafios assim, que quando eu vou enfrentar uma nova carreira, uma nova proposta, eu embarco num mantra, né? Eu fico meditando alguma coisa de chegar nesse lugar e propor aquilo. Quando o senhor veio para cá, o senhor teve seu mantra, assim, de falar, vou chegar lá e vou ser tal pessoa, vou exercer tal função, vou fazer tal coisa. Breno, talvez resgatando o que eu disse ainda há pouco, que eu não sirvo de parâmetro, né? Qual é que é o meu norte, né? Preservar minha autenticidade e a minha originalidade. Eu não crio personagem. Eu procuro sempre de ter conhecimento para exercer aquela função que me convidam, que me chamam, que me contratam, mas eu sou sempre o mesmo professor Miranda que está há 33, quase 34 anos na vida acadêmica. O que eu procuro de maneira muito salutar é provocar integração entre as pessoas que trabalham comigo. Eu valorizo muito a condição do outro. Tenho muita facilidade para me colocar no lugar do outro, sobrelevando a máxima essência do que significa empatia. A empatia não é uma expressão qualquer que está na boca do povo. A empatia, ela reclama 2 valores muito significativos, que é a solidariedade e a compaixão. Porque nenhum de nós está legitimado a se colocar no lugar do outro sem sentir a dor do outro. Nós temos que sentir a dor do outro. A dor de um coordenador quando está num momento prévio a receber a comissão do MEC, a dor do professor quando tem que desenvolver sua aula, a dor do nosso aluno que não está conseguindo enfrentar os processos avaliativos. Então eu tenho dito, a gestão do professor Miranda é de portas abertas. Está sempre aberta porque o outro é que tem a prioridade. Professor, e uma outra coisa, né? Qual é a lembrança, assim? Falando dos primeiros momentos aqui, eu me lembro, né? A gente já falou sobre isso até, dos primeiros contatos que nós tivemos, né? E eu me lembro que sempre foi justamente de uma maneira muito autêntica, muito, muito próxima, né? Desde que o senhor chegou, eu me lembro de ter esse contato. Eu como professora na época, e aí o senhor chegava e já cumprimentava, e sempre tinha uma proximidade muito grande. Como é que foi esses primeiros contatos aqui? Porque eu imagino que é uma gestão, justamente essa gestão de portas abertas, essa gestão autêntica, ela muitas vezes se difere do que as pessoas estão acostumadas, né? Como é que foram esses primeiros contatos aqui na Unialfa com todos os departamentos? Bom, eu preciso iniciar dizendo que eu sou um sujeito aristotélico. Eu trabalho em cima de uma pilastra de valor. Né? E como bem nos ensinou Aristóteles, nós somos seres sociáveis. Nós nos realizamos em sociedade. Eu preciso do outro para que o meu eu alcance o caminho da evolução pessoal, da evolução profissional, da evolução moral e espiritual. Então, estar com o outro é princípio a tua condição humana. Na Unialfa não foi diferente. Eu venho para um contexto universitário, que é o meu chão, né? Não obstante tudo que eu tenha fora da academia, eu me realizo dentro da instituição, né? E tive a oportunidade de encontrar pessoas que me acolheram. Né? E um dos primeiros contatos que eu tive na Unialfa de maneira oficial foi com a professora Josi. Eu cheguei no dia 6, no dia da nossa convenção, e fico estupefato com a professora Josi, que foi a professora mais premiada do curso em que ela lecionava. E a partir daí eu comecei a chamá-la de professora premiada. Né? Mas assim, com todos, Josi, não tem escalão, sabe? Eu vejo todos, respeito muito as hierarquias, respeito muito a autonomia dos meus coordenadores, mas o trato humano, ele é incondicional, com todos aqueles que estão na Unialfa, que não estão na Unialfa, que entrecruzam os nossos caminhos aí pelas calçadas da vida. Muito bom. A gente tem notado aqui nas conversas sobre esses 25 anos de Unialfa que todo mundo conta uma história muito de uma educação que catapulta a história, assim, vai mudando, vai evoluindo, vai crescendo. Tem algum lugar hoje dentro da Unialfa que o senhor pensa, daqui tantos anos eu quero que a Unialfa esteja nesse lugar? Você tem uma projeção, assim, de onde você quer chegar? Onde você quer que a instituição chegue também? Eu sou muito... Não é que eu seja realista, eu sou muito otimista. Né?
E quando eu já conhecia a Unialfa, é uma instituição tradicional no Estado, né? Eu me recordo que quando eu trouxe a minha filha para fazer o exame da OAB na Unialfa, eu pensava assim, Jesus, eu com esse Boeing aqui, eu atravesso a estratosfera. Né? E o que eu vou te dizer, sem falsa modéstia ou distante de qualquer preceito de hipocrisia? A Unialfa tem tudo para ser a melhor instituição do Estado e alavancar um reconhecimento nacional como uma das grandes instituições do país. E não falo grandes apenas desde uma perspectiva quantitativa de número de alunos, mas de tudo que está se fazendo aqui. Nós temos gente muito boa aqui dentro. Nós temos gente boa na coordenação, no grupo docente, alunos assim que estão nos surpreendendo. Então, é ocupar o nosso espaço e fazer com que as pessoas comprovem que nós já estamos aí assustando no estado de Goiás. Incomodando as pessoas. Tirando alguns da zona de conforto. Muito bom. Você vai, professora? Ou posso fazer uma aqui? Não, o que eu queria, na verdade, também... Vou aproveitar, então, o gancho e falar. Porque é um período, né, 10%, né, praticamente, né, do tempo aí de caminhada total da Unialfa. Esses 2 anos e meio, digamos que pós, né, professor Miranda aqui. E como é, professor, assim, o que o senhor já enxerga como avanços que o senhor entende que são, assim, passos realmente que te dão orgulho, assim, já vistos aqui dentro? Porque, com certeza, é um período não tão longo, mas já teve muita transformação aqui. Mas a transformação, ela só foi possível porque estamos todos imbuídos no desejo de fazer o nosso melhor. Né? A gente não pode esquecer que lá no nosso credo tem uma orientação que diz que juntos somos mais fortes. E para quem trabalha em cima de uma praça de valor, isso é fundamental. Né? O professor Miranda não faria nada sozinho. Mas eu creio que é a consolidação de alguns cursos, como os cursos da área da saúde, eles têm sido muito significativos. Uma escola recente dentro da instituição aí, que já está realizando números bem significativos. Os cursos de comunicação que tiveram um crescimento que destoa da realidade do cenário nacional. O resgate dos cursos de negócio, os cursos de tecnologia performando de maneira muito significativa. E a expectativa é que estamos todos, em todas as áreas, negócio, saúde, politécnica, depositando na implantação do Unialfa Hub. O Unialfa Hub, ou Alpha Hub, ele já está com a sua sala consolidada, mobiliada, com as paredes plotadas. O professor Marcos fez uma viagem, agora vai trazer um know-how para nós de outro país, para a gente poder começar a construir os nossos fazeres e, quem sabe, aí traçar um diferencial que permita um trânsito interdisciplinar dentro de um espaço de construção técnica, científica e profissional, para que a gente consiga dar esse passo a mais que leve a nossa projeção, quem sabe, para fora do estado. Muito bom. Eu ia fazer uma pergunta sobre o seu legado aqui dentro, mas o senhor está sendo tão modesto nas respostas, jogando nas costas de todo mundo, do coletivo. Eu não vou fazer ela agora, não. Vou esperar no final. Eu queria saber, assim, você acha que um aluno que procura a Unialfa e procura outra instituição aqui no estado, por que ele se matricula aqui? O que a gente tem de diferente, de diferencial? Eu creio que é diferencial. Eu comentava, inclusive, com o Paulo, né? Diferentes, todas as instituições têm na sua gênese. E na medida em que elas são diferentes, elas representam um universo de iguais. Né? Hoje no Brasil nós temos em torno de 3.000 instituições de educação superior, e elas se estabelecem, começam a desenvolver as suas atividades fiscalizadas pelo mesmo agente, que é o Ministério da Educação, oferecem os mesmos cursos provenientes das mesmas diretrizes curriculares, contratam professores titulados de maneira muito identitária, mas eu diria que a Unialfa efetivamente oferece um diferencial. E esse diferencial a gente não pode desprezar, decorre do vínculo que a nossa instituição tem com o Grupo José Alves, que é o nosso mantenedor. É um grupo que tem uma história de tradição no cenário econômico, social e político do estado de Goiás e também do Brasil. E isso demonstra a capacidade de sustentabilidade dessa instituição. Então a gente projeta todo o sucesso desse grupo econômico e tem ele quase como um espelho, para que a gente possa perceber que 25 anos é apenas o começo. Então é esse o diferencial, agregado ao perfil atitudinal das pessoas. Nós estamos cada vez mais imbuídos
na perspectiva ou na projeção de um acolhimento efetivo. Porque desde que eu cheguei aqui eu tenho dito que são 3 fenômenos que sustentam o exercício acadêmico, né? O fazer de uma instituição de ensino é o envolvimento, é o encantamento e é o movimento. Nós somos uma entidade universitária, então seja qual for o perfil geracional do meu público, venha de onde ele vier, eu tenho que oferecer de maneira muito sólida envolvimento, encantamento e movimento. Por quê? Porque, diferente do que acontece com uma empresa que oferece um produto para o mercado, para o cenário econômico, nós vendemos um serviço. E esse serviço está subrogado à construção de um relacionamento. E não é um relacionamento temporário, de período curto, é um relacionamento que vai de 2 anos e meio até 5 anos. Então, com quem que tu te relaciona há 5 anos? Com aquela pessoa ou com aquela entidade que te acolhe, que te faz sentir parte do todo. E quando a gente pensa os 25 anos de Unialfa, eu tenho que pensar em todas as pessoas que por aqui passaram, porque elas levam a instituição no seu gene profissional. Então a Unialfa é um universo de milhares de pessoas que conseguiram alçar um espaço diferenciado no seu ambiente de vida em razão de tudo aquilo que encontraram entre todos nós. Muito bom. E falando de movimento, aproveitar esse gancho, a questão de internacionalização, né? É algo que, em geral, encanta, é um tipo de movimento que, inclusive, encanta os nossos alunos. E eu sei que nós temos algumas movimentações nesse sentido. O que o senhor pode contar para a gente? Boas movimentações. E levando em conta que são 2 anos e meio que a gente começa a solidificar esse preceito, que também é um requisito de avaliação do Ministério da Educação. Nós tivemos, primeiro, na chegada, nós equalizamos o fazer dentro das escolas, a partir de uma proposta de atuação um pouco diferenciada, um diálogo universal entre os coordenadores, aproximando as escolas para que eles sentissem a efetividade do Juntos Somos Mais Fortes. Feito isso, nós demos um passo a mais, talvez estendemos um pouquinho a possibilidade de um passo grande. Nós partimos para o processo de internacionalização. Editamos agora recentemente a Jornada Internacional de Produção Técnica e Científica. No ano passado nós já havíamos celebrado um convênio com a Universidade de La Costa, da cidade de Barranquilla ou Barranquilla, na Colômbia, e nessa oportunidade da jornada nós trouxemos uma professora da Universidade de Buenos Aires, 2 professores da UNAD em Bogotá e um professor da Universidade de Cantábria na Espanha, junto com uma outra professora do Peru. Então nós já temos encaminhado o convênio com a Universidade de Buenos Aires e com a UNAD, e estamos em tratativas agora com a Universidade de Cantábria e também com a Universidade de Deusto na Espanha. São convênios de mobilidade acadêmica que viabilizam o trânsito dos nossos alunos e dos nossos professores e a construção de projetos de investimento em práticas de inovação. E paralelo a isso também nós assinamos um convênio com o IAEST, para oferecer estágio internacional remunerado para os nossos estudantes. Já a partir do próximo semestre, eles têm aí um portfólio de 83 países que eles podem encaminhar os seus currículos e concorrer a vagas de estágio remunerado. E esse convênio ele é muito significativo porque na medida em que eu encaminho estudantes, eu recebo estudantes estrangeiros na mesma proporção. Então a gente começa a materializar também aqui o preceito da internacionalização, recebendo alunos vindos de outros países. E eu vou dizer para vocês assim que é algo sobrenatural. Tu transitar pelos corredores da instituição e o teu canal aditivo absorver a multiplicidade de idiomas. Isso faz a gente perceber que a gente efetivamente é muito grande. O senhor contou dessa sua fase lá na Europa, e aí eu fico me perguntando, essa ideia surge do professor Miranda ou do coletivo também? O senhor que traz essa ideia da internacionalização para cá? Na verdade, Breno, não. Isso é um requisito legal, né? No instrumento de avaliação do Ministério da Educação,
eles têm ali um dos critérios de avaliação, os processos de internacionalização da instituição. O que a gente traz, quem sabe, são os contatos, os relacionamentos e a possibilidade que a gente tem de consolidar esses convênios por conta de tudo que a gente construiu aí numa história bem significativa. Eu comentei com os meus meninos que 2 das professoras que vieram palestrar na Universidade de Mondragón, também estava me esquecendo, né? Universidade de Mondragón, no País Basco Espanhol. E essas 2 professoras, elas já são a 2ª geração depois que eu passei por um centro de pesquisa lá no final dos anos 90. Muito bom. Isso é muito bom. É demais. Isso demonstra que tudo que a gente faz e faz bem feito vale a pena. Eu acho que tem muitos alunos escutando a gente aqui agora e assistindo, né? Alunos novos e alunos já veteranos. E eu queria que o senhor desse uma dica, uma orientação, boas-vindas, o que quer que seja, para quem está nos assistindo, para dizer, a Unialfa tem isso. Vocês precisam saber que existe isso e aquilo, para eles se familiarizarem com a instituição também. O que eu vou dizer? Eu vou te traduzir o sentimento que eu manifestei quando eu entrei na Unialfa e eu transitei por toda a nossa estrutura. Ninguém bate a nossa estrutura física. Hoje, nossas salas de aula, nossos laboratórios, nossos ambientes de convivência são imbatíveis. Mas isso é pouco para fazer com que você venha e se relacione conosco, não apenas 5 anos da sua graduação, mas também na sua pós-graduação lato stricto sensu. E isso, tu só vai alimentar o teu desejo e a confirmação da tua expectativa quando tu conhecer esse time. Professores, coordenadores, a reitoria, todos nós que estamos aqui para te oferecer o nosso melhor. Então, o aluno aqui, ele tem segurança de que ele é ouvido, de que existe uma organização institucional, e aqui eu trago um pouco o holofote para os meus coordenadores, que são incansáveis no atendimento dos nossos alunos, para os nossos professores, que se superam constantemente para oferecer o seu melhor em sala de aula, e a equipe diretiva que está lá sempre com as portas abertas, e é fato, a qualquer hora que o aluno, que o pai, que a mãe, que a esposa, que o marido chegar, ele é recebido ou pelo professor Miranda ou pelo time da coordenação. Muito bom. Professor, a gente estava aqui comentando esses 25 anos de Unialfa, você está contando essa sua história, e aí eu fico me perguntando assim, o senhor sai do posto de docente, assume a cadeira de gestão, e a gente está aqui tendo mudanças dessa questão educacional e tecnologia, como é que é estar nesse lugar, pensar em inovação, pensar em conhecimento, em como aplicar isso para os alunos, é um desafio diário, né? É um desafio constante. Eu outro dia eu gravei um vídeo aqui na instituição fazendo um paralelo entre o meu hobby. Eu piloto uma Harley Davidson e pratico mototurismo, né? Então é quase como pilotar uma motocicleta de 1.900 cilindradas que pesa 500 quilos. Cada curva, cada buraco, cada mudança climática, cada tipo de estrada exige de ti uma autenticidade, mas sobretudo uma capacidade de renovar e inovar constantemente, né? E esse é o contexto, é tu dimensionar quais são as nossas respectivas demandas, verificar o que está acontecendo no mundo e não copiar o que acontece no mundo para se fazer aqui dentro, mas utilizar todo o potencial intelectual, o nosso capital humano, para que nós construamos aquilo que a Unialfa oferece com primazia e como diferencial. Então eu acho que é isso, eu acho que é a potencialidade que a gente tem de inspirar, de motivar e de adrenalizar todo dia a nossa equipe, que é incansável em construir coisas boas. É surpreendente, Breno, a quantidade de atividades que a gente vem contemplando aí no decorrer dos últimos semestres, tudo por iniciativa das nossas coordenações e dos nossos professores. Apenas ligar o botãozinho que faz com que todos recordem que eles são os caras, que eles são capazes e que eles são efetivamente quem faz as coisas acontecerem. Muito bom. Talvez agora, então, o senhor consiga responder minha pergunta sobre o legado. Porque aí o senhor traz essa sua habilidade como motoqueiro. Motociclista. E aí talvez o professor Miranda seja o gestor que conduz essa Harley de várias cilindradas e vários quilos. Talvez seja essa a sua gestão aqui dentro. Breno, falar de legado é algo muito particular, né? Eu trago
eu trago aí alguns valores e princípios, herdei sobretudo da minha figura paterna, e isso me contagiou muito na maneira pela qual eu me relaciono com a minha família e com as pessoas com as quais eu convivo e coexisto. E eu sempre subscrevo que durante a passagem por este plano terrenal, o homem tem duas alternativas. Se ele é absolutamente materialista e só pensa nele, ele trabalha para deixar herança. Agora, quando o homem quer realizar os seus objetivos, não para nunca de sonhar e corre sempre atrás da maneira pela qual ele pode compartilhar os seus sonhos com aqueles que também sonham, ele deixa legado. E se fosse para deixar um legado na Unialfa, seria o de que as pessoas necessitam cada vez mais dar as mãos. Cada vez mais introspectarem o sentido pleno do nosso credo, de que nós estaremos sempre juntos e de que juntos somos mais fortes, e sob qualquer hipótese, desapegar da ética, desajustar o preceito da solidariedade, porque quando nós estamos dentro dessa entidade, nós perdemos a nossa individualidade e passamos a compor a universalidade chamada Unialfa. Então, eu sou a Unialfa, a Josi é a Unialfa, o Breno é a Unialfa, o Paulo é a Unialfa. E quando nós temos este sentimento identitário de que todos somos a Unialfa, o problema ou o desafio de qualquer um passa a ser o desafio de todos nós. Então nós estamos aonde necessitam que a gente esteja. Muito bom. É muito bom fazer perguntas provocativas. O senhor dar um banho nessa resposta maravilhosa. Eu ia pedir para ele deixar uma mensagem final para a gente. Você quer fazer uma... vamos à nossa pergunta clássica. Vai para a sua pergunta clássica. Já passou? Já acabou? Tá perto. Que rápido. O tempo tá passando rápido, tá vendo? Quando a conversa é boa, o tempo voa. Professor, a gente sempre pergunta aqui, qual seria uma palavra que definiria a Unialfa ou o que ela representa para o senhor? Se não conseguir com uma palavra, pode ser com... Não, mas se eu não conseguir com uma palavra, você não me chama mais para vir aqui. Olha, eu sou kafkaniano também, eu gosto muito de Franz Kafka. E eu creio que todos nós acabamos, de uma ou de outra forma, sendo impactados pela metamorfose. Né? Buscando raiz no preceito metamorfótico, eu diria que uma palavra que define a Unialfa é transformação. Né? Porque, simples, eu saio daqui melhor do que quando eu cheguei. Não apenas pelo que nós construímos desde uma expectativa cognitiva, mas sobretudo por essa troca de energia, que é muito bom para todos nós. Todos aqueles que por aqui passaram, os que hoje estão e todos os que por aqui passarão, eu não tenho a menor dúvida que sairão melhores. Não melhores profissionais, porque a nossa luta diária não é pela formação técnica. Eu digo que nós não formamos administradores, jornalistas, engenheiros civis, farmacêuticos. Nós formamos pessoas. Pessoas legitimadas a se relacionarem com pessoas. E pessoas que, entre pessoas, executará um ofício profissional que foi chancelado pela nossa instituição. Muito bom. A gente está aqui comemorando nesse AlphaCast esse especial de 1/4 do século da Unialfa, né? 25 anos, e como se a gente estivesse batendo parabéns todos os dias, né? E aí agora o senhor deixa aquela mensagem de aniversário, assim, então a câmera tá te filmando e só vai deixar uma mensagem de aniversário para a Unialfa. Para a Unialfa e talvez para todos os envolvidos, né? Os agentes, os novos, quem já tá, quem já foi. Eu creio que congratular, isso tem sido muito frequente, né? Todo mundo, parabéns Unialfa, parabéns seu José. Eu vejo que um momento necessita um exercício de humildade. E eu não poderia sair daqui sem agradecer. Agradecer a inspiração do nosso mantenedor de ter criado essa instituição. Uma instituição que aos 25 anos chega com uma estrutura que eu digo que é a melhor do Estado. Agradecer ao nosso reitor, professor Nelson, que nos inspira todos os dias. E agradecer especialmente a todos os nossos gestores, colaboradores, professores, coordenadores e, com certeza, aos nossos alunos, porque sem eles, nós
não teríamos alçado os 25 anos. Muito bom, professor Miranda. Se a gente pudesse, a gente ficava mais umas 2h30 aqui batendo um papo. Estou à disposição. Levantando questões mais profundas. Mas tem alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente não perguntou, professor, que nós não perguntamos sobre... Gente? Às vezes alguma vivência, alguma coisa que o senhor viveu nesses anos aí de Unialfa, que nós não... Uma coisa que me marcou muito nesses 2 anos e meio foi o nosso recredenciamento com nota 5. Né? O primeiro 5 da história da instituição. Nós estávamos então com 23 anos e conquistamos a nota 5. E eu creio que movimenta muito as nossas emoções os resultados que a gente tem alcançado, especialmente aí no último ano e meio. E eu só parabenizo ao nosso time, porque sem vocês também nós não teríamos chegado a esses números que são sensacionais. Muito bom. Tá aqui então o professor Miranda trocando essa ideia com a gente. Aí você aproveita para seguir nosso canal, curtir, compartilhar, fazer tudo isso. E toda semana a gente tem novidades aqui desses 25 anos de Unialfa, né, Josi? Esse especial que a gente está fazendo aqui. AlphaCast trazendo essas novidades pra gente aqui, né? Exatamente. Foi muito boa essa conversa de hoje. Eu queria destacar, eu que tenho um tempinho aqui a mais de Unialfa, né? O quanto o professor Miranda falando aqui dessa energia, esse sentimento, né, Bruno? Não sei se você também consegue perceber isso, mas o quanto as coisas se transformaram, né? O quanto é importante a gente ver essa transformação da Unialfa e essa energia que a gente sente justamente com a chegada de algumas pessoas, né? Sou muito grata ao professor Miranda, porque eu acho que ele tem uma capacidade, não sei se você também concorda, Breno, de enxergar nas pessoas talvez algo que nem elas próprias enxerguem naquele momento. É um visionário, eu diria. Mas, na verdade, se fala muito em líder e liderança, né? Eu creio que essa é uma das principais características do líder, é olhar onde cada um efetivamente pode oferecer o seu melhor. A gente enfrenta situações que as pessoas estão desajustadas e deslocadas dentro dos seus ambientes de criação ou de construção. E o líder tem que ter essa sensibilidade. E desconstruir, né? Porque às vezes você tira alguém que faz uma função há 10 anos e você fala, você vai tirar essa pessoa de lá? Por quê, né? E aí você fala, não, ela nem tem que estar lá, né? Ela vai para outro lugar. É desromper um pouco, né? É montar na Harley de 1900 cilindradas e saber que hora que você faz a curva, desvia do buraco. Muito bom. Harley faz curva, tá? Eu sei disso. Olha só, a gente bateu esse papo aqui com o professor Miranda, foi maravilhoso. E aí você acompanha nosso AlphaCast semanal aqui, eu e a professora Josi. Um abraço para todo mundo e obrigado mais uma vez pela sua companhia. Abraço a todos, obrigado Josi, Breno e Unialfa. Obrigada a todos. Tchau, tchau.